Pessoal, tudo bem? Essa é a 25ª aula do nosso curso de Java Programação Orientada a Objetos. Hoje eu vou falar de um tema, na verdade vai ser uma aula bem rápida, mas para dar o fio da meada aí caso você se interesse. A gente vai falar sobre expressões lambda. Na verdade a gente vai ficar focado mais em expressões lambda mesmo, e tem um tema que está meio que associado, que são os streams, tá? Bem, qual que é a ideia aqui, né? Quando a gente está falando de expressão lambda em Java, a gente sai já da orientação objeto, tá bom? A forma de pensar muda um pouco, apesar da gente precisar usar a orientação objeto por causa do Java, né? Por causa de como a linguagem funciona. Mas no final das contas, qual que é a ideia? A ideia principal é, dado um método, você conseguir passar por parâmetro, como parâmetro para esse método, né, um argumento para o método, você passar uma função ou um método, certo? Só que em Java não existe muito bem isso. O que você tem que acabar passando é um objeto, é uma instância de um objeto que vai ter um método que vai fazer alguma coisa, tá? Então, a partir do Java 8, se eu não me engano, a partir do Java 8, foi inserida uma nova funcionalidade na linguagem, uma questão sintática, né? Onde você tem um atalho sintático para você poder passar um objeto que tem um método que ele vai atuar como se estivesse passando uma função como parâmetro. É mais ou menos essa a ideia. Tá? E aí toda a ideia de streams, né, ela vem meio que associada a isso. Aí toda a API do Java Collections Framework e outras partes foi adaptada algumas coisas para funcionar. é, é, não é que foi adaptada para funcionar, porque a ideia é que funcionasse sem precisar de adaptação, porque na verdade é só um recurso sintático. Mas foram adicionadas funcionalidades na API para você fazer uso mais intensivo disso. Só que aí a forma de programar ela muda um pouco. Ela vai ficando mais próxima do que a gente chama de programação funcional. Tá? Então é meio que uma gambiarra ali dentro do Java para você ter algo parecido com programação funcional, que no final das contas vai atuar meio que orientado a objetos mesmo. Eu não gosto dessa forma de programar. Eu não gosto. Eu acho que o código ele tende a começar a ficar muito confuso, porque ele meio que te incentiva a criar instruções complexas e grandes que elas são numa linha só, que a gente fala one-liner, né? Mesmo que você quebre a instrução em várias linhas, no final das contas você tem um encadeamento de métodos para você ter essa execução mais sofisticada de algumas coisas e no final das contas, na minha opinião, fica um pouco mais difícil de ler, fica um pouco mais difícil de entender, mas aí é questão de gosto, né? Depois, na última aula, que vai ser o encerramento do curso, eu vou indicar a bibliografia de várias coisas para vocês, tá? Então aí, quem tiver interesse, quem quiser ver como que funciona melhor essas coisas, vai ter bibliografia para vocês correrem atrás, tá? Então, eu ia direto aqui para o exemplo, mas eu acho que vai ficar melhor se eu digitar aqui no momento, tá? Então, lembra lá quando a gente queria fazer a ordenação de um array de datas, por exemplo, a gente precisa pegar a classe data e implementar a interface comparable. Lembram disso? Tem uma outra forma que se você quiser ordenar um array de objetos de uma determinada classe, só que você não tem acesso àquela classe, você não tem acesso ao código dela e ela não implementa o comparable, e mesmo assim você quer fazer a ordenação usando métodos da API do Java, que seria o arrays.sort ou collections.sort. Arrays.sort para ordenar arrays, collections.sort para ordenar as coleções que seriam ordenáveis, né? Por exemplo, uma lista. Enfim, eu não falei, eu acho que eu não lembro se eu falei na aula anterior também que collection em Java, que seriam coleções de objetos, é a ideia de estrutura de dados, tá? Uma coleção de objetos manipulados e armazenados de uma determinada maneira. Enfim, vamos lá ao exemplo. Então, imagina só, eu vou criar uma classe qualquer aqui, vou chamar ela de pessoa.java, certo? Classe pessoa. Essa classe pessoa, ela vai ter o nome e sobrenome. Isso aqui. Um exemplo, acho que é algo parecido que está feito. Acho que é isso mesmo, olha lá, classe pessoa. Tem nome e idade, é isso, né? Ah, enfim, e além disso, na verdade, no exemplo não é nem uma classe, estou usando o record, mas aqui eu vou usar a classe mesmo, tá? Então, nome e idade, vou fazer igual lá. Aqui eu vou implementar como
como uma classe, tá? Lá tá um record, né, interno a outra classe. Isso é uma coisa que eu não falei também, né? Eu acho que eu vou fazer esse exemplo até dessa forma para vocês enxergarem melhor. Você pode criar classes dentro de classes, certo? Só que aí, se for uma classe interna que ela é privada, só a classe que engloba ela que vai enxergar ela, tá? Então, vou dar um exemplo aqui. É mais um exemplo didático do que um exemplo prático, tá? Então, private class pessoa aqui, tá bom? Private class. Só que tem que tomar cuidado aqui com uma outra coisa. Aqui, como eu vou executar o exemplo no método main, eu só vou ter acesso a essa classe não, né? Essa classe interna aqui, se ela for estática. Porque se ela não for estática, eu só vou poder instanciar ela a partir de objetos da classe exemplo, tá bom? Então eu vou criar ela como estática, aqui, uma classe estática. E ela vai. Eu nem vou colocar private aqui, porque como ela está interna, né? Eu vou ter acesso de qualquer jeito. Idade, algo assim, certo? Tá. Então imagina que aqui agora eu vou criar um array do tipo de pessoas. Aqui quando eu quero criar um array e, na verdade, quando para algumas classes, para string, por exemplo, você não precisaria disso aqui, tá? Deixa eu ver deixa eu fazer um teste aqui. Se isso aqui ele vai aceitar. Eu acredito que não. Pera aí. Foi eu aqui, né? Idade 40. Eu vou pôr minha mulher aqui, Fernanda, 41. Tá? Ele não deixa, tá vendo? Ah, não. Aqui não deixa, porque eu não criei o construtor aqui, né? Pera aí. String nome, entidade, fiz nome, idade igual idade. Certo? Você nem precisa falar aqui, ó, new pessoa dessa forma aqui. Direto já vai, tá? Assim, ó. Tá bom? Então eu quero ordenar isso aqui. Bem, se eu fizer... Vamos fazer uma outra coisa aqui. Vou implementar o toString aqui, ó. E o toString vai retornar o nome e a idade. Só um exemplo, tá? Então, se eu imprimir aqui, né, no pessoa 0, ele vai imprimir o Davi 40 aqui, ó. Tá? Bem, o que eu vou fazer aqui agora? Eu vou imprimir esse array aqui inteiro. E, olha lá. Davi 40, Fernanda. Vamos pular uma linha aqui antes. Aqui. Certo? E agora, vamos falar que eu vou ordenar. Aqui, como ele já está em ordem alfabética, eu vou inverter ele de propósito. Vou pôr minha filha também, vai. Vem aqui por último. Ó. Aurora. Opa. Cursor múltiplo ativado aqui. Aurora tem 5. Tá? Davi está aqui em cima. Tá? Bem, quero ordenar. Se eu tentar fazer arrays.sort e passar o array de pessoa, tem que importar o array, tá? Vocês vão ver que não vai dar erro nenhum aqui no código. Só que na hora que executar, olha o que vai acontecer. Ele não vai conseguir fazer o cast disso aqui para o comparável. Olha lá, para o comparable. Por quê? Assume-se que a tua classe que você está passando os objetos aqui para o método sort, ela implementa o comparable. Mas imaginem que eu não tenho acesso. A lógica que eu tenho acesso porque é o exemplo que eu estou dando. Mas imagine que essa classe aqui eu não tenho acesso a ela. É uma classe de uma biblioteca, ou é uma classe que outra pessoa desenvolveu. Eu não consigo mexer no código dela para colocar o implements comparable aqui. Consigo ainda ordenar? Consegue. Só que o que você vai ter que passar aqui? Você vai ter que passar uma instância de outro objeto, que é o objeto comparator, é o comparador. Então, vou mostrar várias formas de fazer isso. A primeira forma seria você fazer assim, ó. Então, você pode pôr aqui, ó, private static class comparador de pessoas. Então, você vai criar um comparador. Implements comparator.
É comparador, certo? Ele é um comparador de pessoas. Só que agora, para implementar essa interface aqui, ela tem um método que chama compare, olha lá, compare, onde ele recebe um objeto do tipo pessoa e outro objeto de pessoa. Enquanto no comparable a gente recebe uma referência só para um objeto, que a gente vai comparar o objeto corrente que invoca o método compareTo passando outro método, o comparator é um comparador de dois objetos. Então aí aqui você compara o que você. Então vamos falar que eu quero só comparar por nome aqui, né? Então eu poderia simplesmente retornar o o1.nome.compareTo, porque string é o comparable, né? O2.nome. Pronto, aqui eu ordeno pelo nome. Então eu criei uma classe que implementa o comparador agora. Tá vendo? Eu não mexi nessa classe pessoa. Eu estou implementando uma interface chamada comparator que ela implementa isso. E aqui, na hora que eu vou dar o sort, tem uma versão sobrecarregada do método sort que ele recebe um comparador. Então eu posso passar aqui um new pessoa, comparador pessoa, né? Comparador pessoas. E agora, se eu mostrar, vai vir ordenado pelo nome. Entenderam a ideia? Tá. Só que às vezes, como isso aqui é uma coisa muito simples e nesse caso que eu só estou usando em um lugar, você não precisa criar uma classe só para isso. E essa classe pode estar em outro arquivo, não tem problema nenhum. Você pode criar o que a gente chama de uma classe interna anônima. Bem, como que você faz isso? É assim, ó. Ao invés de você passar um parâmetro como um novo objeto disso aqui, você cria aqui inline, a gente fala, a gente já cria o comparador aqui. New comparator do tipo T, que é o tipo pessoa, e aqui a gente implementa o compare, estão vendo? Essa sintaxe, a primeira vez que você vê, você fica meio confuso, porque ela é meio esquisita, tá? Mas olha o que está acontecendo aqui. Eu estou passando como parâmetro um new comparator e aqui mesmo eu estou implementando essa classe, essa interface aqui no caso, certo? Aqui vamos deixar com a mesma cara que está de fora, certo? Isso aqui é chamado de classe interna anônima em Java. E na hora que você compila o teu código, ele gera um ponto class para isso aqui, tá? Ele gera mesmo, tá bom? Olha lá, tá ordenando do mesmo jeito. Bem, então você tem essa forma, você pode criar a classe por fora. Você tem essa forma que você passa um objeto que é criado on fly aqui como parâmetro. E você tem, a partir do Java 8, essa outra forma de passar isso aqui de uma forma mais simples. Bem, quais são os requisitos? A primeira coisa, essa interface ela tem que ser o que é chamado de interface funcional. Uma interface funcional é uma interface que só vai ter um método. É obrigatório isso, tá? Eu nem vou mostrar como que cria interface funcional aqui, tá? Mas enfim, é assim. Então vamos assumir que esse comparator desde o Java 8 ele passou a ser uma interface funcional. Como que você passa então esse parâmetro aqui? Aí você usa a sintaxe das expressões lambda, que é o título aqui, ó. Como que é isso? Em JavaScript tem isso também, outras linguagens também tem, tá? Como que você vai fazer? Então, essa aqui é versão com a instância do comparador definido assim. Essa aqui é a versão com a instância de uma classe interna anônima. E agora eu vou fazer a terceira forma. Vou comentar tudo isso aqui, que é usando essa sintaxe da expressão lambda, que tem linguagem que vai chamar de closure, tá? Então é arrays.sort, ainda é pessoas. Só que aqui, ao invés de eu passar dessa forma aqui, eu passo da seguinte maneira. Eu abro e fecho parênteses. Eu não preciso nem dar o tipo, tá? O1, O2 são os meus parâmetros das funções. E aí, eu sempre confundo em Java se é a setinha é pessoas. Aqui, ó. Você passa dessa forma aqui, ó. Tá vendo que é uma forma mais compacta de você
dizer que você está passando esse método, que tem aqui o nome do parâmetro, você dá o que você quiser. O compilador já vai inferir o tipo disso aqui, que é do tipo pessoa, porque você está ordenando pessoas. E agora esse cara aqui tem que retornar isso aqui, ó. Olha lá, bem mais enxuto. Isso aqui é a chamada expressão lambda em Java. Em JavaScript, o que muda é isso aqui, ó. O sinal é maior, é igual e maior, tá? Em Java é tracinho maior. Aí tem um monte de coisa que você pode levar em consideração aqui, tá? Quando só tem uma instrução, você acha que você não precisa nem colocar o return. Não, precisa colocar o return sim. Tem algumas situações que a sintaxe ainda fica mais simples, tá certo? Mas aqui é a ideia então da expressão lambda, lá, ó, continua funcionando. Isso é uma coisa que eu relutei bastante em passar a usar, mas hoje em dia eu uso, tá? É essa forma compacta de você dizer exatamente isso aqui, ó. É a mesma coisa, tá? Ó. É a mesma coisa que tá fazendo aqui, ó. Só que aqui você está passando usando essa sintaxe da expressão lambda, tá bom? Então essa que é a ideia, tá? A expressão lambda é isso. Então você tem a impressão que você está passando como parâmetro uma função, ou um método aqui em Java, né? Que é a ideia da programação funcional, onde as funções, né, são aí a unidade básica de programação, certo? Então, versão passando uma expressão lambda. Beleza? Depois eu coloco isso aqui no material, tá? Deixa eu apagar isso aqui. E é isso. E aí a parte de strings, pessoal, é um encadeamento de métodos que vão transformando as coleções. Depois, como eu falei, eu coloco uma referência para vocês. Tudo bem? Então essa aula, como eu disse, era uma aula curta, né? Deu aí 16 minutos. Eu espero que vocês tenham aprendido uma coisa nova, tá? A próxima aula a gente vai falar de metaprogramação, que é uma das coisas mais legais aí que tem na linguagem Java, que eu acho super legal. Só que assim como aqui as expressões lambda dessa programação funcional, você tem um impacto, né? Você tem uma sobrecarga na execução do teu programa. Só que a metaprogramação é uma coisa que permite com que a linguagem Java você consiga fazer certas mágicas aí durante a execução do teu programa, tá? Mas a gente fala isso na próxima aula. Tudo bem? Pessoal, então eu acho que é isso. Obrigado aí todo mundo que está assistindo e até mais. Valeu!